Vamos falar mais uma vez sobre política, sobre a tensão no PSDB. A gente conversa agora com o ex-senador e também ex-presidente do partido, José Aníbal, que faz a gentileza de conversar com a gente. Senador, boa noite, bem-vindo ao Expresso CNN. Aqui Mona Lisa Perrone falando, o senhor me ouve bem? Ouço muito bem, boa noite, prazer falar com vocês. Obrigada. Caio Junqueira, meu parceiro, claro, participa da entrevista. Bom, senador, como eu disse na abertura, o senhor já foi presidente, do PSDB. E hoje o partido tem um presidente, o Bruno Araújo, desautorizado publicamente. Como é que o senhor está vendo toda essa história? Em primeiro lugar, eu não acredito que o Bruno tenha sido desautorizado. Ao contrário. Foi colocado o desejo do governador Dória de assumir a presidência do partido. Houve uma discussão sobre isso e a minha impressão é de que a reação no partido foi muito favorável ao Bruno Araújo. Tanto que você tem hoje já uma manifestação de todos os diretórios estaduais do partido propondo o adiamento das convenções que iniciariam em março, municipal, estadual, e a Convenção Nacional em maio, o adiamento por um ano. Eu acho isso importante, porque o PSDB precisa se arrumar um pouco, né? O PSDB precisa construir, eu acho até que tem posições que recuperem o seu protagonismo na vida pública do Brasil. E precisa ajustar isso um pouco dentro do partido e dialogar rapidamente com a sociedade sobre essas posições. E a pandemia dificulta muito o encontro, a reunião. Nós podemos ter esse período todo para reforçar posições que nós achamos urgentes de serem adotadas pelo governo e, de outro lado, recuperar a narrativa do PSDB, que é um partido que já governou o Brasil e que espera voltar a governar. Sim, senador, Caio Junqueira vai fazer a pergunta já, mas só para emendar, o senhor falou, o PSDB precisa se arrumar um pouco. Segundo o governador João Dória, precisa sair do muro e tomar uma posição anti-Bolsonaro, anti-governo federal. É nessa linha? Olha, essa ideia de muro do PSDB surgiu lá na Constituinte, porque o PSDB sempre propunha estender os debates, a convergir melhor nas posições, e eu acho que foi muito importante. Eu, pessoalmente, levo isso um pouco desse ponto de vista. O PSDB precisa sempre se posicionar. Agora, isso não pode impedir o bom debate dentro do PSDB. O PSDB é um partido democrático. Nunca se constituiu direções nacionais do PSDB, candidaturas a presidente da República, enfim, as diretrizes do partido, sem passar por um bom processo de discussão. Tem partido que não faz isso, que nem partido é. O PSDB tem esse hábito de fazer. O PSDB passou por situações muito difíceis nas eleições de 2018. Nas eleições de 2020, o PSDB já voltou a ter um bom desempenho nacionalmente. E eu acho que foi correta a posição do PSDB, inclusive, de tentar fazer valer nessas eleições para a presidência da Câmara e do Senado aquilo que as eleições municipais de novembro deixaram claro. O Brasil não gosta muito desse rumo que está tendo hoje, quer mudar. Tanto que os candidatos apoiados pelo atual presidente e pelos seus mais próximos colaboradores, praticamente nenhum deles venceu a eleição no Brasil inteiro. Então, por isso, eu defendi aquela frente ampla. Foi importante construí-la. Mas a dinâmica do parlamento, a dinâmica dos interesses políticos, parlamentares, de reeleição, etc., acabou com uma ação fortíssima do governo, não é? De propiciar emendas, recursos, cargos, mudando esse curso. Então, acho que agora, em vez de nós agirmos no calor da hora, é agir de modo a recuperar o partido. Uma parte expressiva do partido votou
no candidato adversário do que nós estávamos apoiando, que é o atual presidente, e é importante que isso não signifique, não tenha aí uma sinalização de apoio a esse governo. Nós somos de oposição, e eu acho que de oposição a esse governo, e acho uma bobagem dizer isso, nós não somos radical, nós somos de oposição, mas não somos... PSDB é oposição é oposição. Conversa, dialoga, propõe, e tem, e eu espero do PSDB, posicionamentos claros que ele vai sustentar até para recuperar bem a sua imagem nacional e um partido reformista de oposição a esse governo, que é um governo atrasado, retrógrado e, do ponto de vista do combate a esse grande desafio que é a pandemia, é um desastre. Acho até que, no caso aí, o governador de São Paulo teve um papel importante, relevante. A única vacina que até agora está sendo aplicada no Brasil é aquela que ele negociou com os chineses. Só para deixar claro, a vacina de Oxford também está sendo aplicada, mas, claro, numa quantidade muito menor, só para a gente ir aí na correção de todas as informações. Caio Junqueira, meu parceiro, também participa da entrevista. Vamos lá, Caio. Senador, o senhor faz críticas aí bastante ao Palácio do Planalto, mas o que explica grande parte do seu partido está ali muito alinhado ao presidente Jair Bolsonaro. Eu te diria até mais, a exceção de São Paulo, a exceção de João Dória e aqui do secretariado, de toda a equipe do Palácio dos Bandeirantes, o PSDB hoje será que é majoritariamente bolsonarista? Hipótese alguma. Essa questão definitivamente não se coloca. E se colocar e for ao debate, a posição que eu defendo e que é defendida pela maioria do partido é de oposição a este governo. O que houve é que, na medida que o partido tem um debate interno muito precário, como o PSDB vem tendo, acaba deixando com que as coisas corram um pouco soltas. A gente até consegue entender que um parlamentar, quando ele não consegue recursos para suas bases eleitorais, quando ele não consegue aprovar emendas, etc., ele é, de certa forma, penalizado. Há aqueles que suportam essa penalização e há aqueles que não suportam, né? Agora, para isso não precisa transgredir a ponto de apoiar o governo. As emendas são institucionais, o governo tem que liberá-las, né? Então, eu acho que é um reducionismo enorme. Nós devíamos estar conversando essa questão do auxílio emergencial, da continuidade dele e de por que o governo e também o Congresso não votam, entre outras medidas, coisas tão importantes como passar um pente fino nos benefícios e incentivos fiscais do Brasil, que são da ordem de 300 bilhões por ano, e cortar um quarto desses benefícios. Até porque não se tem uma avaliação dos resultados positivos desses incentivos, dessas renúncias fiscais, do ponto de vista da produtividade, do emprego. Enfim, elas estão sendo concedidas há anos e aumentadas até indiscriminadamente. Se reduzir isso de 25%, você tem 75 bilhões de reais que poderiam ser usados, se não isso, pouco menos que isso, para um grande e vigoroso programa social sem acrescentar nenhuma despesa, assim como o teto do funcionalismo público federal, estadual e municipal, que é constitucionalmente o salário do ministro do Supremo, mas na prática é fraudado sistematicamente. Há uma emenda constitucional que eu apresentei com apoio da maioria dos senadores, que interdita, sob qualquer pretexto, em qualquer circunstância, sob nenhuma hipótese, qualquer agente público receber vencimentos acima do ministro do Supremo Tribunal Federal, no âmbito federal, estadual e municipal. Economizaria mais alguns bilhões para fazer esse programa tão urgente na área social. No entanto, nós ficamos aí um pouco perdidos nas questões internas. De que valem essas questões internas para o dia a dia da cidadania? Quase nada. Nós temos que nos concentrar e focar mais a nossa ação nas questões que são relevantes para o momento que o Brasil vive, que é muito grave.
Vamos então continuar na entrevista. A nossa analista Thaís Arbex participa, mas a Thaís mandou aqui o recado para a gente. Tem informação agora de última hora, quentinha, sobre o PSDB. Então conta e faça a sua pergunta, Thaís. É isso, Mona. O PSDB convocou para sexta-feira uma reunião da sua executiva para decidir sobre a prorrogação de mandato do Bruno Araújo e também dos outros presidentes estaduais e municipais. A avaliação é de que deve sim referendar, que a executiva deve referendar essa decisão em prorrogar mais um ano. Agora, senadora, minha pergunta para o senhor. Isso quer dizer que a partir de sexta-feira o governador João Dória fica isolado no PSDB? Não, de modo algum. Não se isola o governador. Não se isola nenhum governador. O de São Paulo, então, é muito difícil, né? Ainda mais um governador que está tendo protagonismo no cenário nacional. Não só protagonismo político, mas protagonismo de gestão e eficiente, no caso da vacina. Então, não há isolamento. Há um adiamento de uma pretensão que o governador colocou nesse jantar de segunda-feira passada, de ser presidente do partido. Eu acho que a Executiva Nacional, e eu sou membro da Executiva, certamente vai adotar essa posição. Não é por nenhum oportunismo para vetar o Dória, para impedir que ele chegue à presidência do partido, de modo algum. Pelo contrário, é para fazer aquilo que eu disse no início, o PSDB se concentrar mais nessas questões relevantes e que respondem aos anseios da sociedade, e não anseios partidários de uma ou outra liderança, mas os anseios da sociedade, do brasileiro que está sofrendo com isso e que vive, em algumas circunstâncias, de forma absolutamente traumatizante. É a pandemia de um lado, é a falta de emprego e de renda por outro, enfim, é uma situação muito desafiadora e que nós não podemos nos banalizar isso, nos acostumarmos a isso. Nós temos que nos indignar contra isso e agir. E nós, políticos, partidos, mais do que quaisquer outros. Por quê? Porque temos as condições, se soubermos trabalhar, criar convergência, para fazer diferente e melhor. Tá certo, senador José Aníbal. Muito obrigada por esse tempo aqui com a gente. Muito obrigada pela entrevista. Já fica o convite para uma próxima oportunidade. Boa noite ao senhor. Boa noite a você e a todos que acompanharam a gente nesse debate. Muito obrigado. Obrigada, senador.